dos melhores jornalistas do Rio Grande do Sul, um dos melhores jornalistas do Brasil. Tem uma história de vida muito interessante de quem batalhou, de quem saiu do interior, de quem veio para a capital gaúcha. Eu sou suspeito de falar porque é meu amigo, a gente trabalhou junto muitos anos. Um excelente repórter, trabalhamos juntos como repórteres, cada um na sua área. Um grande apresentador de rádio, depois TV, comentarista. Uma característica especial, tem um texto belíssimo e é um ser humano que eu admiro muito. Passou por uma dificuldade recentemente, um tratamento oncológico, está 100% e está só com um pequeno problema na voz e fazendo tratamento para se recuperar. Essa entrevista aqui é esperada por muita gente e eu também estava muito afim de bater esse papo e antes de iniciar a conversa aqui, a gente já conversou 1h30 e a gente falaria por muito tempo. Então hoje eu tenho a honra de receber aqui no Felipe Daroj Entrevista meu grande amigo Daniel Escola. Bem-vindo, Escola. Daroj, e aí, cara? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de te ver. Pra mim também é um prazer. A gente se falou tantas vezes no ar, né? Tantas vezes no rádio, você no estúdio, eu na rua e tal, né? Depois veio a pandemia, você teve os problemas, enfim, e bom se reencontrar de novo, né? Que bom, cara. E bom te ver bem Como feliz. tu bem falou, a minha voz não é mais a mesma. Eu tinha um câncer, mieloblastoma. No início, no carnaval de 2021, eu estava me sentindo tonto. Até achava que era a lente do óculos. Porque eu tinha trocado de miopia para multifocal. Eu sempre tive miopia. Desde os 15 anos eu tive miopia, a dificuldade de enxergar longe. Longe. E aí eu comecei a me sentir. Eu fui no oftalmo e ele me disse, olha, vai demorar para te adaptar. Então eu peguei a armação nova, a lente nova, da multifocal. Até acho que era isso, o problema de adaptação vai melhorar. E a mulher, que muito mais sabe que eu, Sim. a minha mulher, a Gabi, Aham. ela disse assim, por que tu não vai fazer um exame? Eu disse, imagina, ele está no meio da pandemia. Imagina que me informar no hospital agora. Ninguém, não tinha vacina, não tinha nada, né? Se eu posso esperar o fim do ano, tudo bem. Só que eu comecei a me sentir mais tonto, era esporádico, né? Esporádico, assim. Aí um dia eu estava fazendo a atualidade de caça. Programa da Rádio Gaúcha Da que Rádio apresentava. Aí quando terminei às 10 horas da manhã, eu saí do estúdio, fui até a sala, minha filha Tereza estava no chão, engateando. Eu peguei ela no colo, quando eu levantei, eu senti uma altura, se não fosse a babá me segurar, eu teria caído. Disse, Foi lá que percebeu, não tem algo certo. isso é muito sério. É muito mais que uma vertigem. Não pensou que fosse uma labirintite, nada. Já foi uma coisa que você na hora sentiu que era diferente. O que será que é isso aí? Aí fui no médico, né? Finalmente fui no médico. Doutor Otávio Pilcher, otorrino. E ele disse, olha, vamos começar investigando essa história aqui. Vamos começar de cima, o pior de todos, ressonância magnética. Isso também. Só que eu era, na época, tão workaholic que eu marquei uma ressonância para o domingo de manhã. Cara, a gente fazia muito disso, né? Não cuidar da saúde, pensar só no trabalho. E também marquei, Darote, uma ressonância no hospital perto da minha casa. Sim. No meio de Deus. Para facilitar a vida, foi no hospital mais próximo de casa. Daí naquele dia eu levantei, tomei banho, tomando café embaixo da janela. A chuva, era inverno de 2021, frio. Eu pensei, por que eu vou sair de casa hoje? Que eu podia ficar em casa com minhas filhas e a minha mulher. Entendeu? Eu disse, não, já que eu levantei, eu vou, né? Aí fui, fiz a ressonância. Ali que eu vi que tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque eu tava como a gente sabe, a ressonância, a pessoa não fica... Aí eu fico sozinho na sala. Né? Com contraste? Contraste, tudo, na veia e tal. Aí fiquei 1 hora lá, mais ou menos. Aí a pessoa que estava fazendo o exame saiu da sala dela e me perguntou, era uma mulher, ela disse, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse, claro. O senhor está investigando ou é só história?
Por quê? Caraca. Não, o médico vai te ligar. Daí eu, por que o médico vai me ligar se nunca me liga? É, porque geralmente se não é nada, não vai ligar. A última coisa, Eu, né? eu fiz uma ressonância no joelho, o médico Sim. nunca me Não, ligou. tu tem que marcar pra ir lá e mostrar a ressonância, né? O básico. Aí eu fui pra casa, repórter, né? Claro. Por casa pensando assim, por que médico me liga? Por quê? Aí de tarde meu iPhone tocou. Era o médico. E eu, meu Deus, o que será que é? Ele tá me ligando no meio da tarde. E tu trabalhando, mas ainda com aquilo na cabeça. Não, e aquilo na cabeça. Mas estava trabalhando ainda. Sim, Normal, normal. seguindo o baile, Dia tá? 1º de julho Sim. de 2021. Aí ele ligou e disse, ó, sabe aquela ventinha que tu tinha a altura? Não é vertigem, é um tumor. Pro telefone? Caraca. Certo ele? Tu acha? Claro. Diz da lata de uma vez. Por que fica zonando? Daí ele disse, Cara, eu não sei. É que eu acho que tem que. Eu não sei, cada um tem o seu método, mas eu acho que daqui a pouco. Eu não sei se a pessoa tá preparada para receber isso. Se ela tá, sei lá, cara. Tá num. Dorote, é que tu nunca tá preparado. Tá, mas por telefone? Cara, Tá, deixa mas eu... tudo bem. Eu também não passei por isso, Daí né? ele disse, eu disse assim, tumor? Ele disse, olha, é um tumor e pode ser um câncer. Tá. Eu literalmente parei o chão, porque eu não conseguia comer de pé, né? Tive Sim. sendo uma botona lá em casa, embora essa Cara, aí. imagina. E eu disse, meu, eu tava tonta, ele falou, não sei que história é essa. Ele, começou a chorar, eu tava pilcha. Começou a chorar, e eu junto com ele, eu disse, cara, como é que tu vem com uma notícia dessa? Aí falou. No final ele disse, eu já contratei um neurocirurgião. Mas por que Deus? Porque ele não vai escapar de uma cirurgia para retirar desse tumor aí. Eu quando? O mais rápido possível. Pô, tinha uma bomba relógio na cabeça, então. Sim, aquela dorzinha de cabeça que a gente aqui na verdade eu usava na Valvulgina, né? Sim, pra Tapeava dor, que a gente tem dor de cabeça e toda hora. passava. Não era uma dor forte, assim, não, só uma pressãozinha. E tapeava com Novalgina, porque em uma hora passava. Sim, claro. Aí depois que ele me falou isso, quando tem um neurocirurgião já, amigo meu, o Arthur Pereira Filho, da dinastia Pereira Filho, Da Santa Casa, tem um pavilhão lá, Pavilhão Pereira Pereira Filho. Filho. Deus, tá. Aí o Arthur já me ligou depois. Me deu um diagnóstico lá, passou a ressonância, né, o resultado da ressonância e tal. A foto circulada com um tumor, é o tamanho de limão mais ou menos. Aí, cara, como as mulheres são muito mais sábias que nós, a minha mulher disse assim, Gabi, ela disse assim, vamos pegar uma segunda opinião. Sim. Aí a gente foi lá, porque o Arthur marcou uma consulta para a segunda da tarde, no dia seguinte da tarde. No dia seguinte da manhã, a gente foi lá na PUC, o Eliseu Paleoli, que é outro papa aí da Deus seguir. Eu fui lá e deu exatamente o mesmo diagnóstico. Bom, então, Aí ele, só que, pra mim tinha um problema. O Eliseu opera na PUC. E aí de tarde fui no Arthur, lá no Moinhos, me senti muito mais à vontade disso. Aí eu preparei, fiz todo o meu tratamento no Moinhos. Aliás, eu estou vivo por causa do Moinhos. Aí fiz uma cirurgia no dia 21 de julho de 2021, ou seja, 20 dias depois, porque na época tinha que esperar, porque tinha que se vacinar para a pandemia. E aí eu me vacinei, aí 15 dias depois eu me operei. Aí, como previsto, podia ter uma complicação. E eu tive a complicação. sim. Eu saí da cirurgia, fui para a UTI, e na UTI teve uma complicação. A minha cabeça cresceu, eu tive hidrocefalia. Inclusive, tem uma cicatriz aqui. Você me falava antes que tem que fazer É um dreno um dreno. para tirar água excessiva do cérebro. E eu tive também uma queda do batimento cardíaco. Que foi pra 27, né? Eu saí de 80 e foi para 27. Ou seja, Pô, quase morreu. quase morri. Mas não lembra de nada? Não. Só tem um pequeno... Eu estava anestesiado, né? Eu tenho um pequeno flash, assim, que é o médico gritando na sala de operação.
salvem esse cara aí, vamos salvar ele, salva o cara. Mas deve ter injetado adrenalina até não querer mais, porque, pô, 27, cara. E nisso já todo o processo de químio, fraqueza. Não, depois veio, eu fiz, depois que me recuperei e tal, uns dias depois, começou a radioterapia. Tá, primeiro a rádio. 33 sessões de radioterapia. E Tá. depois eu achava, agora acabou, né? Aham. Aí começa outro ciclo, a quimioterapia. Que é bem pior, dizem, né? Que eu me sentia, primeiro, eu não sabia por que não perdia cabelo. Na quimioterapia tu perde tudo. Cabelo, barba, pelo, tudo, cai tudo. Outra coisa, fica muito amarelo. Eu estava muito amarelo. Outra, eu perdi 16 quilos. Caraca. Sabe por quê? Porque eu tinha muita afta na boca. Uhum. E o meu apetite sumiu. Sim. Eu não conseguia Não comer consegui- nada. Se comia, passava mal. E vomitava, aquela coisa. Aí eu tive o problema da voz, é minha voz. Claro. Eu tive também neuropatia periférica, que é basicamente a incapacidade do cérebro de comunicar com as pernas. Por isso a bengala do... Por isso a bengala aqui, ó, essa aqui. Eu comecei com uma cadeira de rodas, sabe? Sim. Daí fui pro andador e agora tô na bengala. Ou seja, dia 21 de dia 1º de junho, minha vida acabou. Mudou totalmente. Depois Eu vou quero... te perguntar sobre isso. Tá. Daí, cada ciclo de quimioterapia é uma semana. Então, ainda tem um cateter aqui. É subcutâneo. Por quê? Porque na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, tu passa o dia inteiro no hospital recebendo um tratamento. Na sexta-feira é um pouquinho diferente. É só uma agulha na barriga, anticoagulante. Então, eu fiz 6 ciclos. Cada ciclo é uma semana. Aí tu para 21 dias e começa outro ciclo. Aí, quando eu finalmente terminei, dia 23 de maio de 2022, um ano e meio atrás. Aí foi uma festa, fui pra casa, tá, Eu me balões lembro. brancos. Exército, teve lá e tal. Exército alcoólatra, Aham, porque eu eu me moro do lembro. lado do exército. Sim, Na época eu claro, morava do claro, lado do claro, exército. claro. E aí, cara, deixa eu contar 2 histórias de internação. Então. Uma vez, não sei por que, botei na cabeça que eu tinha que ir no Zafari. Tinha que ir no Zafari, tinha que ir. Aí uma mulher que é muito mais sabe que eu, né? Ela dizia, não, que esse tu fica em casa. Eu disse, não, quero ir no Zafari. Ela me levou no Zafari, daí Getúlio. Aí tô lá no Zafari, todo Zafari, passei e tal. Daí, quando a gente chegou no caixa, ela disse, me espera na cadeira ali, ó. Até eu passar as compras no caixa. Aí eu sentei na cadeira, comecei a desmaiar. Porque a minha imunidade foi muito baixa. E Ah, meu batimento, sim. minha pressão estava baixa. Aí a mulher do lado começou a gritar, ele está desmanhando, socorro, socorro. Aí o cara me jogou água no rosto, assim, eu acordei. E o protocolo do Zafra chamou a ambulância, né? Tá, mas isso depois de todo o tratamento, depois de... Não. Não, isso antes. Não. Isso durante a radioterapia. Ah, durante... Ah, tá, porque a rádio você não tava nos... Sim, tinha saído do hospital já. Sim. Claro. Ia lá nos dias de fazer. Rádio é o seguinte, tu vai lá um dia determinado lá e tu fica 1 hora praticamente levando choque na cabeça. Sim. Porque o câncer não escolhe células, né? Quer dizer, o câncer na verdade, o câncer é uma célula mal formada e ela vai se proliferando. Só que a rádio e a química não escolhem células, elas eliminam células boas e ruins. Sim. Então, para curar a pessoa, ela mata todas as células. Tudo que tiver, entendi. Então, não podia dizer assim, essa é boa, essa é ruim. E aí, durante a radioterapia, eu botei na cabeça que eu tinha Zafre. A minha mulher me levou Zafre. Ela passou do Zafre e tal. Ela disse assim, agora tu senta lá naquela cadeira e me espera. Só que comecei a desmaiar e a mulher do meu lado gritou, socorro, tá desmaiando. Aí o protocolo do Zafre chamou uma ambulância.
Aí o cara me viu com água no cara, assim, eu acordei, eu vi o barulho da ambulância e disse, pra quem é essa ambulância aí? Pra mim. Aí o cara disse, pra ti? Cara, que E loucura. pior, SAMU. Daí ainda... No meio da pandemia. No meio da pandemia. Tava vacinado já ou não? Ou não tinha Sim, vacina a já naquela primeira época? Ah, dose. já tinha a primeira dose. E aí eu entrei na ambulância, até brinquei com o cara, disse, eu acho que eu sou o cara mais inteligente aqui, né? Que é tu pega baleado, saqueado, ficado, acidentado. É verdade. Eu não estou nem sangrando. Cara, é verdade. Só que a ambulância do SAMU eu achava que me levou pra minha casa. Na verdade, me levou pro Moinhos. Direto pro Moinhos já. 21 dias internado. Caraca. Porque baixou a tua imunidade, tu teve que... Pressão baixa e tal, e aí tava mal, né? Aí, olha só. Outra vez, a minha mulher, muito mais sabe que eu, né? Ela me levou na radioterapia no último dia, ela me levou de cadeira de rodas, e ela me deixou no estacionamento ali embaixo. Ela disse, fica aqui, não te mexe, quando ela vai pegar o carro. Quando ela veio vir no carro, nem me levantar. E, pum, Cai. quebrei o nariz. Ah, não. Começou a sangrar. Eu disse, mas no lugar certo, né? Pô. Hospital de Hospital. novo. Moinhos já foi. Sim, já tava ali. Já sabia porque talvez ia ter que ficar internado. Aí, 12 dias então. Ah, cara. Cara, eu me lembro da mulher tentando ajeitar meu nariz, assim. Sim, Não quebrei, mas tava fazendo sangue, tá? Ele tava deslocado. Tá? sim, sim. Eu tava com máscara lá tentando me ajeitar o nariz, assim. E o Nas tava lá, né? E agora a escola, a questão toda é só a fono E fiz, e físio. todos os dias. Tá, agora é o seguinte, eu vou te fazer duas perguntas subjetivas depois de tudo que você falou, que poderia falar muito mais e tal. Você, como eu falei no começo do programa, vem lá de Caxias, né? Isso. Tem uma baita, uma trajetória e tal no jornalismo. Você enfrenta isso tudo que contou, né? Com detalhes. Você perde o pai pela Covid no meio do tratamento oncológico. Tava mal já. Ele estava com Alzheimer e tal, Sim, mas mas eu também não. você estava muito mal, perde o pai, chega muito próximo da morte, batimento 27 e tudo mais. Muito próximo. E aí você tem duas filhas pequenas, uma esposa, família e tudo mais. E aí eu te pergunto uma coisa, e é subjetivo e responde como você bem entender. Diante de tudo isso, assim, porque você rodou continentes todos, assim, no Todos. jornalismo, fez tudo que eu acho que um jornalista gostaria de fazer. Que é uma pergunta subjetiva, mas eu queria ouvir de você. O que é a vida para você? Cara, a vida é tudo pra mim. Porque eu tinha um entendimento, agora tem outro. Ela mudou completamente. Completamente. Era tipo, existia uma escola, uma outra escola hoje. Eu só não perdi uma coisa, reputação. Entendeu? Acho que é um processo. Por exemplo, reputação não adquire de um dia para o outro. Não, a É o que tu reputação fala na é vida. histórica. Sabe me dizer para qual time eu torço? Não. Tu é meu amigo. Sabe dizer se eu sou direita ou esquerda? Não. Sabe dizer se eu briguei com alguém na vida? Não. É reputação, cara. E o sentido da vida para você, depois da doença, mudou completamente. A reputação, que você disse que foi fundamental. E acho que saúde. Saúde é tudo, né? Você hoje analisa que fazia muita coisa errada? Eu era um consequente, na verdade. Eu era um workaholic e não sabia disso. Por quê? A gente não percebe. Não percebe. Outra coisa que eu acho muito importante. Esse dia alguém me falou, esse ano passando rápido, né? E disse, o ano que vem vai ser pior. Como é que é a saúde que tu falou só rapidinho? O que tu fazia? A saúde, você fala hoje, é importante. Óbvio, é importante, a gente precisa de saúde e tudo mais.
Mas é a alimentação, não correria, não cuidava, não... Cara, eu raramente almoçava. E quando eu almoçava, era um sanduíche, porque eu não podia parar. Porque além de apresentador, era gerente de jornalismo, era chefe. E toda hora lia aquelas informações, né? Então Repórter, acabava almoçando, se cuidando e, enfim, um fazendo desleixado. tudo. Hã? Eu era um desleixado, né, verdade. Não, mas não é desleixado. Acho que a maioria é assim. Eu tava vendo que hoje eu fiz isso. Hoje no meu trabalho eu fiz isso. E eu vejo que colegas meus às vezes fazem isso. Só que é bom te ouvir, é bom vocês que estão ouvindo, ver um depoimento de uma pessoa que nem uma escola, que passou por tudo isso, de saber que a gente não percebe, cara. O problema é esse. Você passou a perceber agora, né? É que agora estão muito mais em alerta. Sim. Porque antes, eu estava te contando, né? Uma pessoa me disse assim, uma mulher me disse assim, esse ano passando rápido, isso, o universo vai ser pior, e só vai piorar, porque a gente fica conectado. E aquela coisa, por exemplo, não responde no WhatsApp, imediatamente, tu é um desleixado. Te contei fora do ar que eu bati meu carro na segunda-feira porque eu estava fazendo, primeiro, algo errado, Muda isso. falando no celular, bati meu carro, prejuízo, tal, transtorno e tudo mais. Aí eu falei, fiquei pensando, cara, não estava morrendo minha mãe, não estava morrendo meu pai, minha irmã, meu afilhado, não estava ninguém. Cara, era só eu seguir, atender o telefone 5 minutos depois e estava Vou resolvido. dar de quantas vezes você pega no celular hoje? Nenhuma. É isso, cara. Aí tem que Ele escolher. entrou aqui na minha casa com simplesmente, eu acho que a síndica do prédio que avisou, né? Você só me mandou, ó, vou chegar às 6h30. Eu, ó, 6h30, tá aí? Chegou. Daqui a pouco bateu na minha porta aqui já. Cara, e como é difícil se desconectar. Eu tento, escola. Eu tô lendo muito. Mas, Muito, Darote, muito. Eu acho que é uma tática boa. a gente está cada vez mais dependente da nova tecnologia. Sim, sim. Nada contra que ela facilita a vida da gente, inclusive. Só que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, as minhas filhas querem muito celular. Sim. E eu nunca dou. Nunca empresto. Só jogar joguinho. Sim. Mas, Um horário assim, depende. sem muito tempo e corta e depois corta. Porque eu acho que a nossa vida é cada vez mais premida pelo tempo, sabe? Sim. E a gente não pode. Antes o câncer era assim também. Eu vivia conectado, vivia jornalista, né? Sim. Hoje eu chego em casa, deixo meu celular lá. Cara, é uma paz. Eu vejo o meu pai não tem celular, e aí quando eu vou viajar para eles, eu até falei com uma conversa aqui, que eu acho que foi com o músico Marcelo Delacroix, a dificuldade que eu tenho, assim, em viver o presente, sabe? A gente está sempre acelerando, pensando em projetos, o futuro, tarará, ou pensando no passado, nas angústias, os problemas que teve e tal. Mas, cara, viver o presente, cara, sabe? Ficar calmo, eu acho que é uma dificuldade muito grande. Ler. Ler é uma coisa que me acalma, Hoje, por exemplo, hoje, mas é uma das poucas. E eu agora estou praticando esporte, que também é algo que os médicos sempre indicam, né? No meu caso, faz bem para a cabeça, depois o cara fica mais calmo e tal. hoje eu fui Mas, almoçar num restaurante. E aí, antigamente eram burburinhas. Hoje ninguém falava nada, todo mundo aqui, ó. E eu primeiro viria lendo. Sozinho, né? Único no restaurante tava lendo. cara, eu acho uma falta de educação, porque assim, eu trabalho com comunicação, né? Às vezes eu tenho que fazer fotos, ou enfim, eventos, ou tô numa reunião e tal. E aí tu tá numa reunião, só tem 10, 15 pessoas, tá todo mundo aqui, ó. Né? Todo mundo. Aí tu não sabe se a pessoa tá prestando atenção na reunião, se não tá prestando atenção. Cara, qual Entendeu? é o problema? É. E tipo assim, cara, e às vezes não é. É uma questão de etiqueta, eu acho mesmo, sabe? Que no passado tinha etiqueta, como você deve se servir, usar o garfo e tal. É uma etiqueta. Você vai numa reunião, fica o tempo todo nos telefones celular, sabe? Né? Ou vai, sei lá, cara, tá num. Cara, eu, exemplo, tava no carro. Pra que ficar mexendo no celular, cara? Sabe? A gente virou, assim, muito refém disso. Dependente. É.
Viciado. Viciado. Um médico me contou um dia, né, sobre fumar, que é o seguinte: o cara que fica fumando, ele pode ficar na rua assim, tranquilo, olhando para o além, porque as pessoas veem ele que está fumando e tal. Agora, se tu fica na rua sem nada, assim, vagando, eles vão pensar, esse cara é completamente maluco. O cara que fica com o celular, aí eu vejo hoje menos pessoas fumando, só que ao mesmo tempo estão na rua, eu trabalho no centro, assim, Sim. no meio da 7 de setembro, da Andrada, assim, ó, caminhando, vai caminhando assim, sabe? E aqui, ó, pescoção lá embaixo. Além do risco de assalto, totalmente desconectado do que está acontecendo, né? Cara, deixa eu contar. Hoje, na manhã, quando me cala, e tinha um cara vindo na minha direção, assim. Aqui, ó. Ele não viu. Tu teve que... Eu tive que virar. Cara, que Meu loucura, Deus. velho. Mas sobre tabagismo, não dá. Uma vez eu fui pra Rádio Roxo pro Chile, pro Japão. Aí um dia eu fui jantar lá, Cobertura do terremoto? terremoto, tsunami. 2011. 11. É março de 2011. A gente vai mudar a pauta, agora não vamos falar de doença, vamos falar de jornalismo. Jornalismo e tal. Cobertura 2011. É que o Escola, é como eu falei com o Eduardo Matos esses dias, o Escola é um cara que eu poderia entrevistar, que queria umas 5, 6 horas sobre coberturas, porque, cara, tu fez muitas coberturas. Aqui locais e tal, tudo mais. Vamos só dar uma passadinha na tua história de vida, aquela da carreira, que você falou agora, que eu fui lá te dar um abraço quando você recebeu, parabéns, aliás, pelo título de cidadão porto-alegrense, né, pela Câmara de Vereadores. Como começou a tua carreira, que o pessoal, muita gente sabe, ok, tá, é da Rádio Gaúcha, mas começou antes, né, lá em Caxias do Sul. Como é que foi? Olha só, na fila de inscrição para o vestibular, eu não sabia o que ia fazer. Na UX. Na UX. Meu teste ocupacional no segundo grau tinha dado psicologia. Ah, tu não tinha ideia do... Não tinha ideia. Só sabia não fazer exatos. Matemática, física e química, nem pensar, nunca fui bom nisso. Horrível. Pensei em história, direito. Mas ainda fila do vestibular de um cara, dois caras à frente. A meu amigo, o segundo grau, eu disse, e aí, cara, o que tu vai fazer? Ah, vou fazer jornalismo. Eu disse, não vou estar contigo. Eu escrevi no vestibular. Porque o cara era teu parceiro? Eu passo. Hoje ele nem é mais jornalista. Nem mora mais aqui. Ele mora em Santa Catarina e é publicitário. Caraca. A escolha foi porque, tipo, fui estudar junto com um amigo meu. Por acaso. Vou estar com meu parceiro. Aí eu comecei, quando eu comecei, acho que na primeira aula de rádio, o professor disse assim, umas aulas de rádio lá. O professor disse assim, eu consegui um estágio na Rádio Caxias, né? Ah, sim. Aí o professor disse assim, mas nem voz tem, cara. Bah, que belo conselho, professora. Cara, eu te acho tem uma voz muito bonita. Tem uma voz diferenciada. Era. Não, ela volta, ela volta. Vai voltar, né? Ela volta, ela tá aí, tá tratando. Mas eu sempre gostei do tom de voz, porque é um tom que é marcante. Sabe? Tem aqueles locutores, sabe? Principalmente os locutores que... Não, uma voz... A minha sempre foi uma voz de taquara rachada, mas o pessoal sempre identificava. Ela era meio anasalada, assim. Mas são características. Não, é que eu acho que talvez os caras tinham a ideia no passado que para trabalhar em rádio tinha que ser o Barry White, entendeu? Locutor. Isso, locutor não é mais, cara. Não. Porra, nós quando começamos já não era mais, entendeu? Tem que ser jornalista, bom repórter, é isso? Ponto. Aí ele disse que tu não tinha capacidade para rádio. Não tinha voz. Não tinha voz. Aí, um tempo depois, eu entrei na aula de telejornalismo. Sim. E a professora Cristiane Finger perguntou, tu quer fazer TV, rádio, jornal? Eu disse, posso fazer tudo? Aquela época, assim, ou você escolhia. Hoje em dia, cara, o mercado de jornalismo, ele abriu muito, você pode trabalhar com mídias sociais e tal. Na nossa época de faculdade, que não é tão diferente a nossa idade, né? Tu é muito mais velho, não, tu é um pouquinho mais 47. velho. Eu tô com 39. Mas a gente pegou a mesma leva, né? Pegou... Acho que a Cristiane Finger também foi minha professora. E a gente começou repórter com um telefone
celular e com gravador a pilha ainda, Não, sabe? antes do celular. Ah, tu pegou ainda o antes do celular. Era o rádio TX. Eu peguei já o celular. Não, eu vi a transformação É, do celular, do rádio TX pro celular. tá, eu E peguei. a invenção da internet também. Ah, não, que aí mudou completamente. Né? Sim, aí... Não, aí acabou o jornalismo que a gente fazia mesmo, mas a faculdade era essa. Você escolhia ou rádio Ou TV. ou TV, que geralmente naquela época tinha que ser, eram as gurias bonitas, Sim. né? E o cara tinha que fazer a barba, nem Sim. pensar repórter entrar com barba, Não. era uma coisa assim. E tinha que ser durinho, assim. Hoje em dia tu vê que você tá mole aqui, todo mundo fala à vontade, que é muito mais natural e bem melhor, né? Ou Revista Ou impresso. ou impresso, né? O jornal. E aí você E disse, eu disse pra ela, posso fazer tudo? Eu quero fazer tudo. Eu nem sabia que no futuro ia ser muito importante para mim. ela era professora em Caxias? Sim. Ah, que ela é de lá, né? Ela- Ela foi minha professora na PUC aqui no em Porto Mas ela Alegre. dava aula aqui também. Aqui também. Cristiane Finger. Muito bom, inclusive. Aprendi muito com ela. Muito. Eu disse, olha, quem sabe eu faço tudo. Ela, tá. Eu nem sabia, uns anos depois, isso ia ser fundamental para mim na RBS. Porque eu era repórter multimídia. Claro, claro. E até tem... Eu sabe que fui preso uma vez. Preso? Não aqui na Espanha. Pá, eu não sabia, cara. Eu acho que eu conhecia boa parte da tua vida, mas que tu tinha esse histórico aí no currículo, eu não sabia. E outra, e ser preso num outro país é meio complicado, Não, né? deixa eu contar uma história. Lembra do San Felice? Sim, Luiz Henrique San sim, Felice? claro, Ele claro. fugiu para Espanha. Sim. E aí prenderam lá. Aham. E eu fui mandado para lá pela RBS. Pô, a Só- RBS mandava para ir lá acompanhar, né? O caso Sanfelice. Caso San Felice. Eu não Poxa. tinha feito a cobertura. Porque aquela época aí, pessoal, jovens, naquela época do jornalismo não existia. Por exemplo, assim, se acontece um assalto a banco agora, cangaço que chamava tempo atrás, a gente mandava, a escola mandava o repórter lá. Hoje em dia tem gente que transmite ao vivo os caras assaltando o banco. Então, o jornalismo ele ficou um jornalismo de redação. Não se vai mais. Claro, quando é algo muito, uma guerra agora que está com a Ucrânia, a Rússia e tal, enfim, alguns veículos acabam deslocando, mas assim, o do dia a dia, as coisas não tão importantes, não se vai mais. E nesse caso eles te mandaram para ir acompanhar esse caso São Felice. Aí eu fui para lá. Tem até uma foto que o homem manda. Que são dois computadores, que eu levei laptop, né? Sim. Um escrevia, outro já mais para RPS TV. Sim. Uma câmera Aham. e um rádio, um gravador e um microfone da RBS. Gravadora fita grande. Porque fazia tudo, né? Aí o San Felício foi preso na Espanha, só que ele foi preso em Sevilha. Qual é o crime dele? Foi o... Ele matou a mulher, Ele matou a mulher. a Bia, É verdade. em Novo Hamburgo. Sim. Aí a Bia descobriu que ele dava donide para as prostitutas e gravava elas durante o sexo. Aí ela descobriu, ele gravava tudo, ela descobriu as fitas dele e ameaçou entregar ele. E ele que ele fez, ele encenou, ele matou ela, incendiou o carro, encenou depois que ele estava de luto, tinha sido vingança de alguma forma. Ele foi no velório, foi tudo. Foi, aconteceu fez uma toda aquela história. passeata. Isso. Você foi, Justiça. cara, 2004, 2005, eu acho, né? 2004. Isso. É. Dias Eu me do lembro, namorado de 2004. eu tava começando na Band essa época aí, eu me lembro. Aí eu vou te contar. Ele foi condenado depois. Em 2007, 2006, ele teve uma liberdade provisória, né? Liberdade provisória. Sim. Ele fugiu para a Espanha. Só que na época ele estava casado com uma ex-prostituta e teve um filho com ela. Só que ele estava morando em Sevilha. Ele foi preso lá, estava pela Interpol, e levado para Madrid, para a penitenciária. Aí eu desembarquei em Madrid, Barajas, e fui direto para Sevilha. Aí fui na casa onde ele tinha sido preso. Eu toquei no telefone, assim, a mulher dele, a atual mulher dele, não sei mais. Ela disse assim, eu sou jornalista, vim do Rio Grande do Sul, quero entrevistar os da RBS.
Ela disse, vai embora que eu não vou te dar entrevista. Cara, tu vai até a Espanha sem saber se o cara vai te dar uma entrevista, né? Que loucura. Não me deu. Não deu. Aí eu continuei tocando, daqui a pouco eu sou o barulho da sirene da polícia. Aí o cara corretamente me disse, olha, acabamos de receber uma denúncia que o senhor está importunando uma pessoa. Eu disse, não, eu sou jornalista brasileiro. Sim. Aí, vamos na delegacia comigo? Eu disse, tá. Quando eu cheguei na delegacia, ele pediu o passaporte. E eu só tinha meu passaporte italiano. O teu italiano. Aí o cara abriu e disse, como é que o senhor é Brasileiro. E apresenta o passaporte italiano. Algemas. Cara, eu não sabia dessa história. Só velho. piora. Até eu explicar que eu era descendente italiano, tá, E brasileiro. só no espanhol. Sim, Porque você domina o inglês. sim, mas eles não falam inglês. Não, eu sei, na Espanha não. Portunhol. Tu metia o portanhol nosso aqui. Ah, tá. Sim, sim, sim. Hasta luego, aquela coisa. Cuecuecuela. Não, se virou fácil, assim. Só que tem algumas palavras que são difíceis, assim, Não, no e aí- momento de tensão, inclusive, Aí né? o cara me liberou depois de uma hora. Bah. Ele me tirou a gema e tal. Aí ele disse assim, vou te liberar, só que não volto lá, vai pro teu hotel. Sim. O que eu fiz? Voltei lá. Bah. Sim, E aí, continuei tocando. cara. E ela gritou lá do fundo, assim, tu já foi preso? Quer ser preso de novo? Essa mulher me entrevista que fez. Chamei todos os vizinhos, botei tudo numa... Como é que elas são felizes, como era viver com esse serial killer, com o matador, assassino, não sei o que. Caraca. Aí peguei esse depoimento. Os botei vizinhos sabiam já da tudo. história toda? Não Ninguém? sabiam. Ninguém. Eu só queria contar como tinha sido Sim. a prisão. Esse nem te confiava, né? Aí eu fui embora, peguei todos aqueles depoimentos, fui embora. No outro dia, o San Feliz ia se apresentando em Madrid, no Palácio de Justiça. Eu fui lá, ele passou na minha frente, assim, San Feliz, eu vim aqui só pra te entrevistar. Ele tentou dar um chute de mim, assim, tentei marcha, algemado. Bengala. Não, dá pra deixar. Algemado, ainda me chutar. Sério, cara. Que loucura. Aí eu disse, desisto. Aí, um dia depois, ele foi para uma penitenciária, Madrid 5. Aham. Fui até lá. Cara. E aí, o agente penitenciário disse assim, não tem conversa de jornalista com preso. Aí eu voltei para Madrid, entrevistei o advogado dele. Bom, que aí já era uma entrevista, ok. Sim, Mas lá em Madrid sentado, já rende uma Madrid. matéria legal. Eu precisava, né, conteúdo. Sim, precisava. Esse é o problema. A empresa te manda para um país, pô, tu tem que trazer alguma retorno, coisa, dá né, cara? retorno. Exato. Aí eu entrevistei, não desisti de entrevistar ele. No dia seguinte, eu voltei pro Brasil. Essa é a minha história da prisão, Cara, preso na Espanha. na Espanha. Ô, Escola, aí tá, você veio para Porto Alegre na Rádio Gaúcha, trabalhou, aí deu um time que foi fazer mestrado no País de Gales, né? Isso. Porque assim, desde o meio da faculdade, Aham. meu sonho era fazer mestrado. Ah, tu queria já fazer. Eu queria muito fazer. Aí quando eu terminei a faculdade, eu me inscrevi em vários mestrados Sim. na Inglaterra. Sim. Eu queria ir para a Inglaterra, né? Tu Aí queria trabalhar na Rádio Gaúcha, mas tu também queria sair fora para estudar, morar fora um tempo. É que seguinte, ó, no último ano da faculdade, nas férias, o João Grisocha Aham. me convidou, o André Machado, na época, chefe de abordagem, Sim. eu mandava as fitinhas para ele na cassete com os meus... Ah, tu mandava os áudios para ele te ouvir. É isso. Daí ele me ligou e disse, ó, o João Grisocha vai ser de férias, quer ficar um mês aqui? Tinha um problema, eu trabalho na Rádio Caxias, né? Sim. Na época, a Caxias pertencia à Rede Gaúcha Sat. Aham. Da Transmitia Rede os Gaúcha jogos Sat. de futebol. Claro. Ainda Aqui- pertence? Não pertence mais, Não. não. Coreia- Ela é muito forte já na região, né? Aí eu tirei minhas férias da Caxias e vim para Porto Alegre. Um dia antes de eu ir embora, o Luciano Kleckner foi teu professor na PUC. De rádio, Luciano Kleckner. Ele Claro. era gerente de jornalismo da rádio. Sim, Chefe de jornalismo. sim. Gerente era baixo.
Aí ele disse assim, olha, vai haver uma vaga permanente em julho, tu quer? E eu fiquei pensando. Ah, vou aceitar. Aí eu voltei para Caxias, pedi demissão da Caxias, só que tinha um problema. Eu estava no último ano da faculdade. Ah, tu não tinha Então, acabado se ainda, eu cara. descesse para a PUC, por Não, ia exemplo, perder muito tempo. muito crédito, Sim, 40 créditos na época, sim, isso ia dar um ano. mais de um ano. Não, cara, pô, mais, óbvio. Eu Daí- fazia 8, 10 créditos e era, tipo, era insano. Sim, muito mais. É. Aí, o que eu fazia? Eu morava em Caxias, eu estava em Caxias, mas trabalhava em Porto Alegre Cara, todo dia. todo dia. Com 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Você falou isso em homenagem lá e agradeceu a tua mãe, que eles te ajudaram muito, porque não compensava o teu salário. Eu ganhava R$ 516. 516. 16. Tá. E eu gastava de passagem R$ 700 por mês. Caraca. Então, Imagina. minha mãe e meu pai Sim. Que completavam. também eram pessoas simples. O teu pai era caminhoneiro, né? Não, meu pai era do Recursos Humanos de uma empresa. Ah, tá, de uma empresa. Gasola. Uma empresa de caminhões, né? Não, cutelaria. Da cutelaria. Gasola. Gasola, tá. É lá que ele conhecia minha mãe. Uhum. E a tua mãe, ela trabalhava... Ela era auxiliar dele. Ah, sim. Mas Aí enfim, não era de uma família abonada, era que nem a minha, Não, família não, simples, assim, do sim, interior, muito simples. italianos Ele lá. morava num... Eu morava num pequeno apartamento de 2 quartos. E uma banheiro só. Tu é só você e a tua irmã. E o meu irmão também. Ah, teu irmão eu conheci. 3. Eu me lembrei da irmã porque a irmã é Fernanda, né? Fernanda. E é farmacêutica, né? Isso. A minha irmã também é Fernanda e é farmacêutica também. A minha irmã mora hoje em São Paulo. Ah, ela tem em São Paulo. E meu irmão ainda vai para Pedrópolis. Sim, sim, sim. Eu conheci ele no teu casamento. Aliás, foi uma belíssima festa. Parabéns por isso. Obrigado. Eu saí de lá com a camisa rasgada. Por um prego. Sem mais bastidores. Tá. E aí? E onde é que tava? Não, tu tava falando que aí pagava o Tá. valor da passagem Isso. era, tipo, você gastava mais, né? Né? E sim. Pra gastava. trabalhar, né? Aí um dia eu ia voltar. Aí chegou lá no 3º mês. Daí eu ia, meu pai me acompanhava na rodoviária em Caxias. Aham. Eu disse, pai, não aguento mais. Ele disse, meu pai infelizmente morreu, tá? Sim. Aí eu disse, pai, não aguento mais. Ele disse, teu sonho era trabalhar na RBS, Sim. então aguenta mais um pouco. Aí eu terminou o ano, eu me formei, graças a Deus, e me embora em Porto Alegre. E aí começou. Aí comecei, Aí ficou quanto tempo assim, tipo, foi efetivado? fui efetivado. E aí, quando houve a opção de dar um tempo e ir para o país de Gales? 3 anos depois. Ah, ficou 3 anos como repórter, aí aquela coisa básica, início e tal, Sim. sem fazer nenhuma grande cobertura e Polícia. tal. Polícia, tá. Mas a ida para o país de Gales, para ti, eu acho que foi importantíssima para dominar o inglês, É né? que eu já falava inglês, né? Tá, ah, entendi. Mas aí lá, tu Não, vive, aí né? que é outra Aí coisa, né? escreve uma tese, mestrado, Sim, sim, sim. que estuda em inglês, Claro, claro. mora lá. Ficou quanto tempo? 3 3 anos. 3 anos. Ah, foi bastante tempo. 2 mestrados e um ano vagabundeando. Um ano viajando e trabalhando, né? Que loucura. Eu trabalhava para viajar. Tá, e não sabia se ia voltar pra Gaúcha, se ia ter vaga ou não. Não, quando, no dia 11 de agosto de 2000, eu pedi demissão. Ah, tu saiu de vez, assim. Eu queria tirar uma licença, só que meu pai não podia. Sim, não, é. Aí eu pedi demissão e fui viajar. Sabe qual como eu paguei minha passagem? É. Um prêmio que eu ganhei do Sete Ah, de ser R$1.000 na época. Eu paguei a passagem. Cara, eu fiz muito na vida isso também, os prêmios, eles ajudavam bastante pra esse tipo. O Giovanni Grisotti ganhou tanto prêmio, ele me falou um dia também, ele pagava a faculdade com o dinheiro dos prêmios dele. Sim. Grande figura, inclusive. Bah, grande, bah. Uma pena que eu não posso trazer ele como repórter aqui, porque ele não pode aparecer, mas esse é outro que tem uma Mas, história, cara, pra mim, eu história conheço de o vida Grisotti, maravilhosa. Olha só,
eu tava cobrindo uma eleição em Caxias em 96. Daqui a pouco vem o carro da Gaúcha para Giovanni Grisótti. Eu disse, meu Deus, Giovanni Grisótti na minha frente. Esse cara é... Eu te falei que tu é um dos melhores do estado. Eu acho que ele tá junto, tu e ele. Porque assim, são características diferentes. Que ele é muito focado na investigação. Ele é, pra mim, o melhor jornalista de investigação do Brasil. Do Brasil. Eu não tenho dúvida alguma, cara. Porque assim, o Grisótti ele fica quieto um tempinho e tal. Aí do nada ele derruba 15, entendeu? É uma bomba. É muito louco, cara. E é um cara assim. Depois, quando E é um cara excepcional, assim, gente boa. Querido. Querido, assim, sabe? E todo mundo tem muito medo dele. Cara, olha só. Depois eu vim para Porto Alegre. Sim, aí, tipo, acabou o mestrado, vou tentar voltar pra Rádio Gaúcha. Tá, mas antes do mestrado. Aham. Quando eu vim para Porto Alegre, estava na Gaúcha, o Grisotti fez uma série comigo. As Gangues de Porto Alegre. As Gangues de Porto Alegre. Hoje são as facções que Porra, hoje é cheio de facções, né? Ninguém matava ninguém na época, né? Sim. Hoje é decola. Não é, tanto que os casos policiais tem aquele famoso homem errado, enfim. Cara, hoje em dia acontece muito isso. Muito. Hoje em dia morreu na Restinga e zonas, infelizmente, pessoal, população de baixa renda, foi acerto entre traficantes e tal, já era. Sabe, a investigação, eu tenho uma crítica muito grande quanto a isso, assim. E aí a própria imprensa trata de forma errada. Acontece o crime no Moinhos de Vento, vão para lá. Acontece um crime numa zona que é uma zona pobre, não sei o quê, a polícia está dizendo que é traficante e tal. E os inquéritos policiais muitas vezes... Porque de fato tem muito tráfico e os caras acabam se matando, mas não são todos que correm por causa disso, né? Todos mereceriam uma investigação mais correta. E fiz uma série com o jovem que eu acho, As Gangues de Porto Alegre. As Gangues. Isso em 99. Daí em 2000 eu pedi demissão e fui para o País de Caldas. Aliás, escolheu bem, né? Só frio, né? Só o clima não é bom. Sim, o clima não é bom. Aí voltei em 2004. Daí o Ranzolin na época. Vamos botar seu passo aí. Antônio Arminando Ranzolin. A gente trabalhou com gente muito boa, né, cara? Ranzolin, Lauro Quadros. Lazier. Eu substituí o Lazier, né? O Lazier. Cara, olha só, quando eu entrei, tá? Eu entrei e eu vim de Nova Brécia e eu não tinha esse acesso que nós tínhamos à internet hoje de ver a foto dos caras. E eu me lembro de chegar como estagiário, sair da Band e tal, fui chamado na Gaúcha. E aí eu vinha, os caras me falavam com a voz. Opa, tudo bom? Eu, cara, você já ouviu esse cara? Tudo bem? Quem é? Zé Aldo Pinheiro, tudo bem? Sabe, o vozeirão. José Alberto Andrade. Então é o seguinte... Meu amigo. Pá, gente boníssima. Jaime Cobstein na madrugada. Aí eu peguei, era o Macedo de manhã e você já apresentava quando eu cheguei, já estava no Gaúcha hoje. O Macedo. Vocês dois, né? Aí tinha o Ranzolin no Atualidade, Lauro Quadros no Polêmica, Macedo de novo das 11 ao meio-dia, Marco Antônio Pereira no meio-dia Esporte meio-dia, depois o Silvio Benfica, mais tarde, né? Aí tinha o Sala de Redação, que era Rui, Lauro, Vianney Carlet, queridíssimo também, que faleceu, gente muito boa. Um cara que tinha muita história, uma figura... Cara, uma figura, velho, uma figura demais. O Kenny Braga, o Cacalo, esses eu acho, né? Marcilhos. Sim, o Renato. E o Falcão um período também, né? Sim, por favor. Aí depois de tarde vinha o Lazier, que era, programa político da tarde e tal. Depois o Rui, com aquela leveza dele, que era o Gaúcho Entrevista. Um dia entrevistando o Ney Lisboa, ele olhou pra ele, eu me lembro, eu era fã do Ney, eu desci lá pra ver o Ney Lisboa pessoalmente, né? Não tinha aquela coisa. Ele olhou para o Ney, Ney, tu estás feliz, né? Cara, que pergunta, velho! Sensacional, entendeu? Tu estás feliz, né? Cara, com aquele jeito dele, assim, sabe? Humano. Depois tinha o Chamada Geral, que era com Osíris Marins, que era uma velocidade de 220, depois trocou, foi o André Machado e tal. E, cara, tô lembrando da programação toda. Depois tinha esporte e tinha o Plantão Gaúcha com o Silvio Benfica de noite. Isso.
Ou seja, a gente trabalhou com os caras muito bons, velho. Sabe O Lazier, um parênteses, o Lazier tinha uma piada ou uma frase, porque é o seguinte, o Escola, ele é muito bom jornalista e ele tinha muitas fontes na área da política, então você varria, porque a bancada tal vai fazer isso, vai votar a favor do projeto, não sei do que, não sei o que. Aí o Escola descia no estúdio e aí dava o boletim e tal. Aí o Lazier falava, aquele sotaque dele assim, este foi o Daniel Escola. Aliás, Daniel Escola não, Daniel Universidade. De tanto que conhece, não pode ser mais escola. Lembra disso? Lembro. Eu olhava, Daniel Universidade. Outra arte, deixa eu contar uma história. Em 98, a minha primeira viagem viemos lá. Eu estava na redação lá, lendo a revista Veja. Na capa tinha o Francisco Pereira, Maníaco do Parque. Era uma caçada nacional. Ah, de São Paulo, sim. Aí eu estava lendo a revista lá. Daqui a pouco eu já tinha visto meu horário. Tinha que pegar o ônibus. Eu estava esperando porque ia pegar o ônibus para Caxias. Uhum. Aí eu atendi o telefone, era um PM de Itaqui. Olha, acabamos de prender o Francisco Assis Pereira, Maníaco Parque. Ele foi preso aqui? Sim, tá aqui. Eu não me lembrava disso, cara. Aí foi a minha primeira cobertura. Tá, o Maníaco do Parque de São Paulo, Sim. que a gente teve aqui o Adriano da Silva, Não, aquele não, não, que aquele também foi um outro E que depois Tijica, né? Rio Grande. em Rio Grande que matava as pessoas na Praia do Na Praia Cassino do lá. Cassino, isso aí. O Adriano Silva é aqui Em em Passo Fundo, região é. norte do estado, Soledade e tal. Tá Será que cumprindo tudo pena. isso é William? Sim, eu não me lembrava do que o Maníaco do Parque havia sido preso aqui no Rio Grande do Sul. O Maníaco do Parque que ele fazia? Ele ia no parque, Lá em São Paulo. lá em São Paulo, Isso. andava de patins e ludibriava as mulheres. Isso. Ele matou 10 mulheres. Isso, ele dizia que elas tinham perfil para ser modelo, etc e Levava tal. pro mato. Levava pro mato E matava. Matava e estuprava. E não sei se estuprava também. Vilipendiava o corpo. Ah, depois, né? Aí tinha. Como é que foi? Ele fugiu de São Paulo, porque ele tinha sido condenado já. Sim, foi o cara mais perseguido, sim. Era o fugitivo número 1 do Brasil. Ele foi para o Paraná, ele ia cruzar a fronteira para a Argentina. Sim. Aí na Argentina foi para Buenos Aires, aí ele não podia se mostrar, ele voltou para o Brasil cruzando o Rio Uruguai. A nado. Não, provavelmente é nada. Mas aí como ele não podia entrar no mercado, em lugar nenhum, ele estava pescando no Rio Uruguai. Daí um PM, alguém viu lá e chamou a polícia, a brigada. A brigada foi lá e prendeu o cara. Aí esse cara me ligou, ele disse, olha, queria falar com o Giovanni Grisotti. O Giovanni Grisotti não é mais. Tava no TV já o Grisotti. Não, o Grisotti não estava, ele já foi embora. Ah, não tava no horário Depois mais. ele foi para a TV. Aí ele me ligou e disse assim, repórter, né? Os caras, tem certeza, li a identidade, porque qual é o procedimento? Aí era um nome comum, né? É Francisco José Pereira, mas eu queria que ele lesse filiação. Ah, tá. Porque a Veja tinha ali a Tu filiação tinha já o nome do pai e da da mãe. E aí ele leu e eu disse, meu Deus, entendendo uma transparência, né? Sim. Repórter, né? Eu disse, meu Deus, cara, eu só pensando, meu Deus, o cara prendeu mesmo, né? Pai, que é Eles tinham verdade. noção que era o cara. Eles sabiam mesmo, né? Todo mundo sabia. Sim. Mas eu peguei aquela informação e disse, tá, faz o seguinte, ó, já chego de volta aí. Bati o telefone e fui lá no estúdio, que era o show dos esportes apresentado pelo Pedro Nessa. Aham. Ah, o show, sim. Aí eu entrei no estúdio, o Pedro nem sabia o meu nome. Disse, vamos lá. Gurizão. Ah, o Pedro, aliás, até o fim da carreira minha na Gaúcha, ele me chamava de Felipe Daroide. Meu amigão e tal, só que ele Sim, sempre me chama de muito Daroide. E aí, Daroide? Mas E aí? o Pedro. Daí eu tinha uma TV no estúdio, no antigo estúdio. Sim, sim, sim. Tinha uma TV no estúdio, tinha a Lilian Fib entrando no plantão da Globo. Que ela fazia o jornal da Globo. Mais tarde. Eu disse, meu Deus, eu disse, puta que Pedro, me chama logo.
um break news lá. Plantando a Globo, deu cautela, apareceu na MTV, depois vamos com a informação do repórter e acaba de ser preso no Rio Grande do Sul, Manico Park. O cara precisa dar um vivo lá, né? Sim. Chega a me arrepiar. Aí eu fui voltei para a redação, tinha uma TV ligada aí, o Ratinho do SBT. Olha, a Rádio Gaúcha lá do Rio Grande do Sul está noticiando que o Manico Park foi preso e está aqui. Mas a Lilian, na Globo, ela também já estava dando. Sim, Aí eles receberam também a informação lá. mas eu dei antes, né? Sim, sim, Eu sim, tava claro. correndo, porque Naquela eu tava- nossa época tinha muito essa coisa da competição, o furo de jornalismo, que Furo. hoje em dia morreu, sabe? A competição, quem vai dar antes a informação e tal. Isso Daí- era legal, estimulava, era tipo sabe, um campeonato, assim, sabe? Que tinha as Uma emissoras, injeção né? de adrenalina. Exato, era a Gaúcha, a Guaíba era super forte também naquela época, né? E a gente tinha essa coisa do repórter, cara, tem que correr e tem que dar informação. Daí aconteceu o seguinte, eu voltei para a redação, o Ratinho estava no SBT, olha, a Rádio Gaúcha, pá, pá. Deu crédito lá pra rádio já, que legal. Sim. Aí aconteceu o seguinte, na Tinha época- muita rádio escuta naquela época na escola. Sim. Que era muito comum, como não tínhamos a internet, assim, né? Tava começando Aqui, ó. ainda. O pessoal ficava, inclusive os estagiários ficavam ouvindo as outras rádios É. para poder passar e pegar as informações e saber o que estava rolando, né? Aí na época o editor disse assim para mim, olha, tu vai para Uruguaiana. Uruguaiana do lado disso aqui, né? Pô, Mas, muito longe. A eu cidade mais distante de Porto Alegre tá aqui, Eu né? disse, cara, vai demorar muito tempo, ele não foi de avião. Ah, E botaram eu um nunca avião. tive de avião. Mas tinha avião, Porto Alegre tá aqui. Ah, o Porto Alegre Uruguaiana. Uruguaiana. A RBS fez um jatinho. Aí fomos eu, o Carlos Wagner, Sim. da Zero Hora, Sim. o Jonas Campos da RBS TV Uhum. e o fotógrafo, o Fernando Gomes, da Zero Hora. Sim. Um cinegrafista. Isso eu não conheci. Aí fomos no avião lá, os caras bebendo uísque na viagem inteira e eu super preocupado, assim, como é que eu vou chegar lá? Aí desembarcamos no aeroporto de Uruguaiana, o Chico Alves nos pegou lá. Levou de carro até Itaqui. Só que O entre... Chico Alves é o da rádio lá, né? Isso. Ele é dono da rádio lá, né? Dono, Sim. sei lá, ou é sócio, né? Aí ele nos pegou lá de carro, porque a rádio dele fazia parte da Rádio Gaúcha. Sim, 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 sim. Aí eu me lembro claramente, assim, eu entrei no Jimmy Copson de madrugada, Sim. achando que seria um boletimzinho rápido. Cara, mas aí era legal, madrugada tu tinha Tinha varre, madrugada inteira velho. com ele. Madrugada inteira com Cara, ele. e era o assunto, né? Eu me lembro que eu era, né, porra, maníaco do parque, velho. Foi tipo seco aqui no estado, lembra? Sim. Que a polícia ficou varrendo pra achar o cara e não conseguiam prender nunca. Aí, olha só, aí eu cheguei no Chico, eu entrei no Jimmy Copson, né, Brasil de madrugada. A gente foi de Uruguaiana até Itaqui de carro. São menos 100 quilômetros. Aí a gente foi lá, quando cheguei lá, eu tava ainda ao vivo no celular antigo, Motorola, e eu segurando, apertando pra não desligar a bateria, né? Meu pulso ficou... Aí chegamos Itaqui ao vivo, o Jimmy, pode continuar, guri, pode continuar. Imagina, ele queria... E eu fiquei entrando na delegacia, delegado, posso entrevistar o Manico? Tá preso ali. Aí eu peguei meu gravador e botei na cela, assim. Estamos aqui, chegamos na delegacia e tal, agora vamos conversar com o Francisco Pereira. E botei o cara. E ele veio? Ele veio na grade, sim. Não, ele falou? Claro, Falou numa boa. Cara, que loucura, me conta a cara. história. Me conta a história. E contando os detalhes, assumindo o crime, ou... tudo. Preço, cara. Vai dizer o quê? Não, mas ele podia dizer que, sei lá, que ele Não tinha advogado cometeu, ainda. não sei Ele o não tinha quê. advogado ainda. Cara... Lá, depois, no outro dia... Não, e todo mundo já sabia que era ele, né, cara? Daí ele contou toda a história, como é que ele veio de Buriaco, como é que ele vai estar aqui, Sim, eu me lembro. por que ele fugiu, por que ele matou. Cara... Aí ao no outro vivo, dia, velho. no outro, no outro dia da manhã, porque eu já tava... Já tava aquelas coberturas que fica 24 horas acordado, que eu falei com o Eduardo esses dias aqui também.
24, não, 24, 48 horas e vamos embora, né? não me hospedei em hotel. É, eu sei. Aí, eu me lembro, eu dei várias entrevistas, né? Sim. Cultura de São Paulo, CBN, Bandeirantes. E tu tava sozinho? Sozinho. O pessoal que tava contigo da TV não conseguiu entrar. Não, eles foram também, só que eles não... Eles não tiveram... Só pra TV e só pra jornal. Ah, E eu era o cara que falava. Entendi. E aí eu entrei pra todas as emissoras, né? Não, mas eu digo assim, a entrevista de tu ir enchendo linguiça até tu chegar, enchendo linguiça que a gente fala no jornalismo. Não narrando. Narrando, né? Não entrevistei ninguém. Não sei o quê. Foi só tu. Sim. Não tinha mais ninguém. Não, ninguém. Cara, essa foi muito exclusiva. E aí, no outro dia, o Francisco Pereira foi trazido para Porto Alegre. Sim. E eu vim embora. Porra! Aí depois ele veio para Porto Alegre e depois levaram para São Paulo algemado. Né? Essa foi a tua primeira grande cobertura. Aí eu nem tinha viajado de avião ainda. Hã? Não tinha viajado de avião ainda. Cara, escola, às vezes eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer ou porque o cara merece, assim, na nossa profissão. Eu me lembro quando teve o acidente do Brasil de Pelotas, eu fiz a cobertura, tá? Eu fui o primeiro repórter a sair de lá, né? Também uma cobertura que fiquei uns 48 horas acordado e tal. E eu me lembro que cheguei, fui lá no local do acidente, de noite e tal, eu e o motorista, aí depois eu fui no hospital, etc e tal, fui em todos os locais, depois velório coletivo, só que no hospital, olha o que aconteceu, cara. Eu tava ao vivo no Chamada Geral, 11 horas da manhã eu ia abrir o chamado com, né, vamos lá, Felipe Daroit, o acidente, Brasil de Pelotas, né, tantos feridos e tal. E eu pensei, cara, eu vou entrar no hospital, vou ver se vai, né, se eu consigo daqui a pouco falar com um médico, com alguém e tal. Aí eu já estava mais ou menos com tudo que eu ia falar na cabeça. Eu vou entrando, cara. E aí eu pergunto para uma moça, que eu acho que era residente. Moça, licença, sabe onde é que estão os jogadores, aquele local? Ah, eles estão nessa sala aqui. Bah. Ah, sorte, tá, beleza. Eu deixei ela passar. Sorte como é bom. Eu só entrei, cara. Eu entrei, olhei, estavam uns 7, 8 atletas, todos enfaixados. Eu falei, pessoal, eu sou da Rádio Gaúcha, Porto Alegre, vim aqui para mostrar, né, ver como é que vocês estão, vocês podem falar e tal. Cara, eu fiquei uns 10 minutos ao vivo, botei todos os jogadores, porque morreu o Cláudio Milar, que era o craque e tal. Tinha o Darley, que era atleta e tal. Morreram 4, na verdade, mas foi uma tragédia na cidade. Sim. Cara, e eu dentro do hospital, quando é que hoje um hospital é liberado pra você ficar entrevistando o paciente, cara? Na abertura do Chamada Geral, de uma coisa, tipo, que nem dessa, assim, ó. Tua meio despretensiosa, assim, que tu vai, mas, pô, a sorte, cara, de estar no momento certo, assim, sabe? De alguém deixar tu entrar. Agora, essa foi a principal, e aí eu acho que deve... te botou, pá, esse cara aí diferenciado, e aí a partir de então tu começou a pegar as coberturas boas. A gente já falou quase 1 hora. Vamos falar, vamos ter que fazer uma outra edição no programa. Essa aí eu também, já está combinado. Você falou já que fez coberturas em todos os continentes, né? Vamos dar uma pincelada em cada uma rapidinho, assim? Tá, vamos. Que você fez assim, porque uma hora eu te interrompi que eu não estava falando do Japão. Como é que foi? Ou me fala da tua primeira cobertura internacional. A primeira, 2004, eleição americana. Que era? Bush e Kerry. É a reeleição do Bush. A reeleição. Depois, 4 anos depois, a eleição do Obama. E 8 anos depois, a eleição do Trump. E 2 meses depois, a posse do Trump. Ah, tu foi na eleição e depois voltou e depois foi pra posse. Porque havia todo o risco, não se sabia o que ia acontecer. Era um cara ultradireita, aquela coisa toda. Tem protesto. Muito protesto, sim, me lembro. É que lá nos Estados Unidos sempre vai ter protesto. Sempre vai ter. Aí... Cara, tu fez todas as eleições dos Estados Unidos, basicamente, as mais 4... importantes. Não, as últimas todas, praticamente, você fez, então... Menos a Biden. Sim,
Ah, que foi agora. Foi agora, o ano passado, né? O ano Ah, retrasado. o ano O retrasado. ano que vem tem Ah, é o eleição. ano que vem já. É, Isso, é novembro. novembro. Sabe por que novembro? Segunda semana de novembro. É? Por quê? Não? Porque quando a colheita, antigamente, é uma tradição, mas antigamente a colheita terminava na última semana de outubro. As pessoas até viajarem em carroça ao local de votação. Ah, sim. Precisavam de tempo. Sim. Mas aí por tudo isso também. E a do Japão, que estava te contando, naquela manhã do dia 11 de março de 2021, amanheci, eu tava aquela manhã ali eu estava na redação do Globo em São Paulo, fazendo um estágio. Que era Ah! na época IBS, mandava para Sim, São mandava. Paulo, para Sim, Globo. sim. Eu li na redação, eu li na calçada, coitado, o cara vai cobrir isso aí. Porque tá tudo vivo. Tsunami, terremoto, não sei o quê. Aí eu peguei um voo, porque eu vim para Porto Alegre, porque eu tinha uma consulta com um dermatologista, eu fiquei muitos meses para conseguir colar. Aí finalmente, quando ele marcou, eu estava em São Paulo. Daí naquela sexta-feira eu vim para São Paulo. Quando eu desembarquei em Porto Alegre, meu editor me ligou. O Eurico Meira. Tu vai para o Japão. Tu vai pro Japão, tipo, tu não vai para a Argentina. Não, da arte, olha assim, eu nem sabia, daí eu disse, Cara, pra começar a língua já, porque japonês não fala inglês, né? tirando o circuito aeroporto, hotel, não. Cara, E aí tá, eu vim em casa, peguei minha mala, meu passaporte, voltei para o aeroporto e fui para o Japão. Inclusive, tinha todas as minhas coisas no hotel em São Paulo. Aí a secretária da RBS teve que transferir sim. tudo para Porto Alegre. Depois. Aí primeiro fui para a Suíça. Aí, porque o aeroporto de Narita, no Japão, andava fechado, né? Terremoto, Aí né? tu foi pra Suíça aí, pô, também um belo lugar pra ficar, né? Não fiquei lá. Só que no Só aeroporto, passou. quando eu estava no aeroporto, abriram o Narita no Japão, em Tóquio. E a mulher disse, nós vamos te enfiar nesse voo aqui. Eu achei que dando sorte grande, No inglês, até então. assim, tudo no inglês. Tá. Aí eu embarquei naquele voo da Suíça e no voo tinha Cruz Vermelha. Daí meu repórter, né? Ah, Aí me sim. aproximei do embaixador, o chefe da Cruz Vermelha, embaixador da Suíça no Japão. E o que o senhor está fazendo aqui? Estou levando a Cruz Vermelha pro Ah, e o cara falava inglês e tal, tranquilo. Ah, bah, Suriname, que sorte. Na Suíça todo mundo fala inglês. Sorte. Aí eles Mas não você querem. falava japonês, né? Aí eu disse assim, posso ir com vocês? Eles, será um prazer. Pô, Cruz Vermelho vai nos Não, a Cruz Vermelha piores vai. lugares possíveis, né? Aí quando eu desembarquei no Japão, passei pela imigração, como normal, né? Aham. Aí tinha um oficial do japonês lá e disse, tu o quê, jornalista? Cruz Vermelha. Ele disse, não, jornalista pra lá, Cruz Vermelha pra lá. Eu só vi os caras passando esse. Ah, perdi. Aí desembarquei normalmente do saguão e cheio de jornalista estrangeiro, né? Eu disse, cara, agora vamos lá, né? Vamos junto então, Vamos lá. né? Aí formamos um pool, né? Um grupinho, Sim. ele era eu, um russo, um alemão e um israelense. E do Brasil não tinha ninguém. Só eu. Aí formamos um pool, Mas todos esses aí falavam inglês. todos, só inglês. E nenhum falava japonês? Nenhum. Cara, que. Aí o que a gente fez? Contratamos uma tradutora Ah, e contrataram. motorista. Que bom. Só que tinha um problema. Ela levava a gente, tá, para tudo que é lugar, e aí a gente iria entrevistar uma pessoa lá na área de tsunami, na praia, em Asahi. Sim. Aí uma senhora, eu me lembro da história, uma senhora me recebeu com uma bandeja cheia de xicrinhas e chá, que é uma tradição japonesa, né? Sim. Servi. E tu não pensando num tsunami, Daí né, cara? a casa dela toda destruída Ah, atrás. Senhora, me conta essa história, quando as pessoas morreram, a aham. tradutora traduzir, né? A mulher não pode falar, pode falar. Aí a tradutora olhou para mim assim, ela tá triste. Eu assim, meu Deus, cara, ela falou um monte de coisa.
E tu me traduz uma palavra, por Ela favor. tá triste. Por favor, triste eu tô vendo, a mulher tá chorando. Claro. Eu quero saber qual é o... Como foi a circunstância e tal. Aham. Daí ela resumiu, né? Aí eu disse, pensei assim, essa tradução não é muito boa. Aí uma noite, depois eu saí de lá, uma noite eu tava no hotel, até me chamou a atenção, tinha uma viga e tinha uma placa embaixo, assim, uma placa apontando embaixo. Caso terremoto aqui embaixo da viga. Ah, sim. Uma zona de proteção. Porque a viga é a coisa mais, a estrutura mais Sim, forte do claro, prédio. claro, claro. Aí uma noite eu tava Não dormindo, que vai ajudar muito também, né? Mas enfim, em tese, aquele terremoto lá tinha sido de 9 graus na escala Richter. sim, Só que é um país muito preparado, né? sim. Só que uma madrugada, de repente, começou. Eu me lembro os cabides do meu armário fazendo Ah, tu pegou ainda o uma terremoto. réplica. Uma réplica. Uma semana depois. Tu tava lá numa boa e tal. Daqui a pouco, Numa boa, desculpa. no hotel. No hotel, fazendo a Tóquio. cobertura, relatando, passando as dificuldades e Lá tem um tal. problema, e fala. além da língua é o fuso. Ah, sim, e aí entrava aqui. Então eu dormia 2 horas no máximo. Sim, porque não tinha como tu, vou a rádio que se adapte a mim, não. Não, Tu eu tinha que tenho entrar problema. nos principais programas da rádio, Então claro. lá eram umas 7 da noite e eu saí de manhã. Pessoal que faz Copa do Mundo, futebol, acontece muito isso às vezes, né? Torce para não ter fuso, né? É. E aí eu entrava de lá de madrugada, só que uma madrugada, tava deitado, dormindo assim, daqui a pouco eu sou os cabides do armário. Meu Deus, estou sozinho num Nunca país tinha que eu não passado conheço, está dando um terremoto. tremor de terra, um temblor. Aí eu liguei para a recepção e eu disse, o que eu faço, cara? Vai embaixo da viga. Daí fui para baixo da viga, né? Aí, graças a Deus, passou, né? Aí no outro dia, eu fui conhecer a estrutura do prédio. Molas gigantescas embaixo do prédio. 4. Os caras estavam preparados já. Muito ali. Aí tu vê a diferença, né? Nesse dia que eu fui lá na praia, tinha uma placa assim. E eu pedi pra doutora, o que tá escrito ali? Porque era um cara correndo e um... A tradutora que não falava mesmo. Está triste. Aí Ela só diz pra ti, é uma praia. eu perguntei, o que tá escrito na placa? Ela disse assim, a área sujeita a tsunami. Bah. Daí, ali é um pouco muito civilizado, né? Porque um ano antes eu tinha ido pro Chile. Que também teve terremoto. É uma zona de terremoto, né? Tu março. tinha ido antes pro Chile? Sim, antes. O do Chile foi Em antes. 2010. É que teve de novo, né? Sim, um ano depois no Japão. Não, mas aqui no Chile teve de novo, eu acho. É que esse de 2010 foi bem grande. Sim, mas olha só. Na noite anterior do terremoto do Chile, teve o assassinato do Eliseu Santos. Então, secretário de saúde. Eu me lembro. Então eu tinha ficado. Eu tava na rádio de noite. até Eu fiquei de noite, eu acompanhei o tarde, caso. cobrindo aquilo lá, tá? De manhã eu fui fazer o gauchão hoje, chamada geral de sábado. Sim. Daí Foi uma sexta-feira à noite, né? Eu tava Isso. na redação, fui pra lá. Aí o César Freitas veio falar comigo, então o gerente de jornalismo da Gaúcha. Ele disse, olha, tu vai pro Chile. Mas pro Chile, cara, tá tudo fechado lá. Não, tu vai pra Argentina, primeiro tu vai pra Argentina, depois tu vai para o Chile. Ele disse, o que eu fiz? Eu peguei um voo de Porto Alegre para São Paulo para Buenos Aires. Não tinha direto aqui. Não tinha. E Buenos Aires para Mendoza. Em Mendoza desembarquei e aluguei um carro no aeroporto. E aí foi. Aí fui. Cruzei Passou os antes de... desci. Solito. Solito. De Corsa. Em Corsa?
Cara, que loucura. Tá, e aí chegou, atingiu o quê? Atingiu Santiago ou não? Chegou em Santiago, só que o epicentro foi em Concepción, Ah, em Concepción, porque eu no não conheço. Eu sul. conheço só Santiago, Valparaíso, aquela região, sabe? A Valparaíso é na praia. Isso, é. Pegou o outro lado, então. Pegou, na verdade, tudo, né, de Concepción para cima, até Santiago. Quando eu cheguei em Santiago, me hospedei num hotel, Uhum. lá na Avenida do Palácio La Moneda. Sim, sim, sim. Conheço. Ai, meu, só que eu precisava ter essa Concepción, né? Claro. Aí dormi em Santiago uma noite, na outra noite fui com uma carrinha até Concepción, Não. 500 quilômetros. Caraca. Só que várias bloqueios de estrada, né? O aeroporto, por que eu fui, fui de carro? Porque o aeroporto estava fechado. E nisso tu ia dando boletins, assim, ao longo É, do caminho. Ah, agora nesse momento estou me deslocando para tal local, não sei o quê. sim. Ia entrevistando moradores no meio do caminho. Daí quando eu cheguei Cara, em... isso é legal do jornalismo, né? O jornalismo levou muito longe. É isso que eu falo para as pessoas, assim, o que que tu mais leva do jornalismo? Cara, o jornalismo Histórias. histórias e me colocou em locais que eu nunca estaria se não fosse repórter. Aí eu fui até Concepción. Quando eu cheguei lá, parecia um Walking Dead, né? Sim, Todo mundo imagina. caminhando, assim, meio desorientado, não tinha água, não tinha relógio, não tinha nada. Aí eu estava numa fonte ali, as pessoas estavam pegando água na fonte, na entrada da cidade. Veio um cara cabeludo, olha como a gente é conceituoso, né? Um cara cabeludo marrom. Esse um direito vai ficar, acho, não sei, numa pousada, num hotel. Esse cara, não tem pousada hotel, tudo disponível aqui. Não tem nada, tu tem que ficar numa casa de família. Veio lá pra minha casa. Eu disse, não, não é pessoal, imagina. Vou dormir no meu carro, então, no meu Eu disse Corsa. pra ele, cara, eu vou dormir no meu carro. Eles não vêm pra minha casa. Só que tem um probleminha, minha casa tá torta. E não tem quarto, vai ter que dormir na varanda. Aí eu comprei uma regra muito forte dentro do jornalismo, né? O jornalismo, né? Que é não te aproximar da fonte. Sim. Eu fui pra casa dele, ele deixou eu botar meu carro lá dentro, inclusive, na garagem. Esse cara era o quê? É, cara, não sei o que ele era, mas ele morava com a família dele. Ah, tá, tinha família, tudo Sim, mais e sim, tal. mulher, Mas filhas. tu foi um cara que tu encontrou na rua, Na assim. rua. Não era uma autoridade, não, nem Não, nada. Era um por morador acaso, local. morador local. Aí eu convivi com eles, né? Sem comida, sem nada, sem eletricidade. Um dia eu tava dormindo na varanda, no saco de irmã e tá. Era uma réplica, um templo aí, sim, um templor, né? Aí todo mundo assustou comigo. Quando eu me entendi me levantar, é muito pior que o Vertinho. Porque o Vertinho tu te apoia, né? Sim. Tentei me levantar, aquele... Aí cai de novo. Aí qual foi a minha reação? Pegar meu telefone e ligar pra Rádio Gaúcha. Entrei ao vivo Entrar ao vivo no meio do no tremor. Gaúcho hoje. É isso aí. É o sangue de repórter. Lembra que uma vez eu estava ao vivo, eu sofri um acidente de trânsito, e aí o telefone caiu, Sim. e eu peguei, e o Macedo da Roche? Não, não, Macedo, a gente acabou de sofrer um acidente de trânsito aqui. Cara, porque eu fiquei pensando, meu, por que eu fiz isso? Cara, porque eu tava dando meu boletim. E aí uma senhora bateu atrás, o motorista até se machucou e tal. E o telefone voou. E eu poderia, cara, parar tudo. Não, eu peguei. Oi, Macedo. Não, a gente teve um acidente de trânsito aqui. Tanto que botar Felipe Daroit e tal, acidente, repórter narra o próprio acidente e tal. É uma coisa de repórter, né, cara? Pô, primeiro o cara deveria se cuidar, né? Tá num terremoto, né? Mas aí também, pô, é um registro histórico, né, cara? Sim, tá ali, né? É. Tipo quando venceu o Obama em Chicago. Eu tava lá, tá? E aí decretaram a vitória dele, tá? Que Todo foi mundo uma grande mudança, porque vinha de uma onda muito assim dos caras mais de direita, né? republicanos. E aí veio o Aí, Obama, né? Um homem negro, aquela coisa toda, né? daí eu tava lá e deu a vitória dele lá. E eu narrei, eu entrei na Rádio Gaúcha durante a madrugada. Narrando tudo, né? A vitória do Obama e tal, Que tá. legal. E eu tava no Grant Park, que era em Chicago. Aham.
Mas antes disso, uma vez eu fui pra Rádio Gaúcha fazer uma entrevista na Zona Sul. Aonde? Na Zona Sul Ah, na Zona Sul. de Porto Alegre. Aham. A gente tava voltando, daí o motorista da rádio disse assim, vamos parar para abastecer o carro. Quando a gente entrou no posto, 2 caras já soltaram a posto. Só que tinha um segurança, provavelmente um policial apaisana, Em geral, fazendo acontece, bico. o que acontece muito em posto O que de... o cara fez? Reagiu. Sim. Começou um tiroteio. E vocês no meio do posto? Abastecendo o carro. Na bomba ou... Na bomba. Na bomba. E E o aí? fogo pegando. E a bala comendo. Qual foi a minha reação? Entrar ao vivo, Eu óbvio, falei, né? Cara, mas é só por isso, cara, que o cara Isso vale chega a onde pena, né? chegar. Vale muito a pena, Não, e cara. pior, Ah, anos depois eu estava no Japão, nessa história que eu te contei. sim. Aí deu uma crise nuclear, Fukushima. Ah, sim. Daí, o que eu fiz? Fui lá me meter, voltando, e eu indo para Fukushima. Cara, Aí chega lá perto, tinha um cara do governo lá, sei lá quem era. Ele daqui só pode passar. Quanto falta para Fukushima? 20 quilômetros. se bobear eu vou Que- a pé. O que eu fiz? Entrei vivo na Rádio Coisa. Bah, demais. Escola, então foram as eleições, terremoto no Chile, tu fez algumas outras também que eu me lembro. Um clave. O do Papa! É argentino. Como é que é? O Papa é argentino! O Mas sabe por Papa é quê? argentino! Sabe por quê? Detalhe, agora vamos dizer, eu tava muito chique, porque o Escola estava anunciando, esperando 3, 4 dias o Papa, e eu tava pousando em Milão, não, em Bérgamo, e depois eu fui para Milão. E aí quando eu pouso, É que Bergamo é perto de Milão. isso, do lado. A maioria eu acho que vai, pousa lá, era aqueles voos da Ryanair, sabe? Que é o avião Pequeno. tipo ônibus, assim, Low né? price. Eu saí Low cost. de Portugal para Bergamo. E aí eu saio, tava eu, a minha tia, que é professora de história da URGS, o marido dela, Fernando e tal. E aí entramos no táxi e tava aquela coisa assim, né? E aí o taxista começa a falar: saiu agora não sei o que, né, do Papa. E a minha tia perguntando, porque minha tia domina o italiano e tal. Ele é argentino. Aí nós também, argentino? Como assim, cara? Mas, Porque não era. A probabilidade era meio que inexistente de ser um. eu fui começar história de repórter lá. Eu fui para Roma e eu não conhecia os caras. Não, Deixa eu só ajeitar aqui a lapela aqui. Não, tá bom. Eu conheci os caras, alguns só. Sim. Eu comprei pôster, E eles não falam, né? não dou entrevista. Não dão entrevista, nada. Mas tinha mais de 100 caras na época. Uhum. Aí tinha um pôster no quadro do meu hotel, assim, nomes e fotos. Uhum. E lá no cantinho, lá tinha o cardeal Bergoglio, Jorge Pecor, cardeal, e depois darem... Tá, então lá eram os candidatos. Não, ali no pôster eram todos. Tá, todos, mas assim, vamos lá, como é que funciona uma eleição para ser o Papa? Capela Sistina, Tá, os cardeais se reúnem sim, e mas votam. tudo em segredo. Absoluto estranho a porta. Então, mas tudo bem, mas assim, vocês, a imprensa, as pessoas não têm nem, tipo assim, Nada. 10 caras que estão lá Não, ninguém brigando. entra. Não. Não, 10 caras que podem ser eleitos, Não, podem é ser assim, escolhidos. é assim, ó. Entre eles... Tipo, eles pré-candidatos, diríamos Não assim, na tem. política. Lá internamente deve Sim, ter. não, mas assim, a população não fica sabendo. Não, nada. Na época, se eu falava no canal Milão Escola, Sim, que eu até pensei, tô ferrado se o cara for eleito. Porque eu vou ter que explicar porque meu tio vai ser papa, né? sim. Então, sim. antes eu fiz uma pesquisa. Aham, O advogado de Caxias me ajudou, Lones Stanley Vieira. aham.
eu quero saber qual é a origem do Cardeal Escola. Daí ele me explicou lá, até falou, tá? Aí eu fui para Roma, como eu conhecia as pessoas só de vista, assim, de nome, eu fui lá e comprei um pôster com fotos e nomes de todos. Aí o Brasil tinha 5 cardeais. 5? O Dom Tilo era um, Uhum. Dom Cláudio Mimes era outro. Sim, O Dom Tilo era de Santa Catarina. sim, Só que tinha o cardeal em São Paulo, então era cardeal em São Paulo. sim. Dom Cláudio era gaúcho, O gaúcho. de Brochira. Esse que tu falava fora do ar, que era grego? Não, não. Não. O que eu falava fora do ar era o Padre Antônio Ah, o Tomás. padre, que é um cara que era mais teu, que tu falava bastante lá. Eu não conheci o Padre Antônio. Mas ele te conhecia pela rádio. Aí aí eu me aproximei dele, porque ele era, na época, ele era motorista dos cardeais. Entre o Colégio Pio Brasileiro, onde estavam os cardeais brasileiros, e o Vaticano. Daí eu me aproximei dele para saber o que eles falavam no meio do caminho. Em off, tá? Sim, claro. Não botei canal. Aí me contou tudo. Daniel Escola, Brasil, claro, pô, gaúcha, associou as coisas. Sim, sim, sim. Me contou tudo. E como eu não conhecia os cardeais, eu comprei pôster, aí tinha nomes e fotos. E lá nunca tinha cardeal Bergoglio. Porque na época era o Escola de Milão, um Dublin, em Nova York, um outro Canadá e um italiano também. E tinha um da Suíça, né? E um francês também. Ah, um francês, tá. E aí teve 3 conclaves e nada da fumaça branca. Tudo fumaça. Qual é o rito? O rito é assim, os cardeais se reúnem com a Capela Sistina, votam num papel, os caras rasgam o papel e queimam uma solução. Aí na chaminé da Capela Sistina sai fumaça preta, se não escolheu. E sai fumaça branca, se escolheu. Tá, e tem algum momento específico ou é qualquer momento vai surgir? Tem algum horário, tipo, vai ser, eles vão decidir no meio-dia. Não. Não? Não. A fumaça branca pode sair a qualquer momento. Então teve 3 conclaves que não chegaram ao consenso. E aí saía a fumaça preta. Aí eu narrava tudo bem gaúcho. Sim. Só que numa Cara, tu não podia desligar então, tu tinha que ficar lá olhando todo o tempo. Inclusive me hospedei bem perto do Vaticano. Sim, Que ia tá. direto pra lá. Sim. Aí numa quarta-feira... E te ficava um povo lá acompanhando, né? Era o grande lotado, momento, né? Lotado. Lotada a praça. A Basílica. A Praça São Pedro. Na frente da Basílica. Sim. Aí uma noite lá, 4 graus de temperatura, chovendo, e eu narrando, daqui a pouco, massa branca. Só que tinha um padre no estúdio da Gaúcha. Cara, eu tava pousando nessa. De noite, foi meio que no final da tarde, assim, começo da noite, né? Isso. Tava escuro. Aí o Tá inverno, né? inverno, Isso. 13 de março. Aham. Eu peguei neve no Milão. Sim, e aí, um frio, cara chovendo e eu ali narrando. Capa de chuva e tal. Mas narrando tudo pra Gaúcha, né? E conseguiu entrar ao vivo na hora, assim, Não, foi legal. Na hora eu tava ao vivo, né? Fiquei 3 porque horas às vezes no às vezes a gente como repórter tem um problema de conseguir o contato, tipo, sabe, bota no ar e tal. Mas logo. nesse caso foi rapidinho. Não, eu fiquei 3 horas no ar. 3 horas. Aí narrando aí, tá, até meu posto ficou enformigado. Tá, mas aí narrava, primeiro, tu não tinha o currículo do Bergoglio. Não, eu tinha só a foto. Tá. E E que era argentino. Aí eu vou te contar. Aí como é que tu faz pra segurar 3 horas? Vai começando, papiando, tá? E aí no estúdio eles já iam pesquisando também e tal, né? Na época era a Milena Schiller. A Milena tava, não era? E aí tinha um padre no estúdio. E dá todo que aí, o silêncio. entre eles estavam olhando a Globo News. Só que tinha um delay de 10 segundos. Sim. E eu estava vivo, né? A primeira lufada veio cinza. E o padre no estúdio disse, atenção, fumaça branca! E o padre no estúdio disse, não, é preta.
Eu disse, não, tô vendo ali na frente. Tava é branca, chovendo. É branca. Ele, agora sim. Cara, o padre quis te derrubar. Aí por que Argentina? Porque não era brasileiro, a única torcida, freios e freiras, amarrados na bandeira do Brasil. A única torcida. A praça cheia ali, a bandeira do Brasil nas costas. Sério? Então não era brasileiro, nem italiano, nem catarinense, nem americano. Era argentino. E a tua entonação foi muito engraçada, assim. Inclusive botaram na Câmara de Vereadores a tua homenagem. É argentino! O Papa é argentino! Porque, Não cara, é, foi porque uma eu tava pensando surpresa, que, velho. que não era brasileira. É. Era Argentina. A pior fez brasileira é que vinha da Argentina, ou seja. Ah, cara, foi muito engraçado aqueles, cara. Senhoras e senhores, Daniel Escola, cara, Cara, a gente falou 1h30. 1h30. Agora dá uma pincelada só. É o seguinte, o Escola, ele tem uma história de vida maravilhosa, tá? E a gente tava falando fora do ar aqui. Eu falo assim, Escola, tu é um cara que, cara, poderia dar palestras assim, falar sobre a tua vida, sobre jornalismo, sobre o antes e o depois, como você falou, sobre o que é a felicidade para ti, sobre o sofrimento de estar próximo da morte e agora tá se renovando, fazendo coisas diferentes do que você fazia, se recuperando. E você lançou recentemente o Escola da Literatura, Escola livre. Escola do Livro, Isso. que eu achei uma jogada de marketing É muito clube de boa. leitura. Tá, mas o nome era Escola Do livro. do Livro, só que era escola, né? Escola. Do sobrenome. Foi uma É a segunda. jogada boa. Como é que é isso aí? O pessoal pode participar? Tá aberto ainda? É o seguinte, já terminou, tá? Ah, já terminou. Mas Vai em ter janeiro vai ter uma segunda temporada. Tá. Que vai ser diferente, um pouquinho diferente. Eu não combinei contigo isso, por isso que eu te perguntei, mas me chamou a atenção, achei bem legal. Eu queria, inclusive, eu faria assim, porque eu vi, pô. Porque aí tu fala. Que eu falava no início do programa, a escola, como eu, assim, gosta muito de literatura, né? Mas tu não lê esses caras depressivos que nem eu, né? Schopenhauer, Nietzsche e tal, assim, te deixa o cara muito pra baixo. Aí eu tento agora jogar com uns caras um pouco sei lá, um ritmo Eu diferente. já li bastante, tá? Tá, mas diz o que, rapidinho assim, o que tu mais gosta de ler e o que te influenciou mais assim na História. literatura? História? Porque eu já li bastante. Sim. Aí quando eu fiquei internado no hospital, eu fiquei muito tempo, né? Eu E passei não a ler tem o que mais fazer, ainda. né, cara? Não tem o que fazer. Eu lia mais ainda. Então, depois do câncer, no verão passado, a gente foi com a minha filha para o Hotel Estribo, lá em Santo da Patrulha. Aonde? Hotel Estribo, Santo Antônio da Patrulha. Ah, tá. Eu não conheço. Aí- Eu não conheço. É um lugar que, tipo, esses que tem cavalo e tudo, Isso, pra é. fazer assim, família passar o final de semana. Isso, passamos o final de semana lá, Uhum. com as raízes da minha filha. É Tá? legal isso. Aí um dia tá uma piscina ali, uma mãe de uma criança me pergunta, escola, quantos livros tu leu depois do câncer? Eu deixo 60, 50, 60. Tudo isso, claro, não fico no meu tempo de internet, eu fico lendo. Claro. E sempre foi uma coisa que você sempre gostou? Sempre assim, ou de adolescente, de piá? Sempre. Só que quando eu comecei a ler, Ah, com 5 anos eu ganhei um dicionário do meu pai. um dicionário. Dicionário. Aí ele sempre me dando livro, meu pai nem informado era. Sim. Só que minha lembrança é uma estante cheia de livros em casa. Que legal, cara. E meu pai enterrado na cara num livro. Em livro, teu pai? O meu era jornal. E eu comecei a muito a ler e gostar do jornalismo porque assinavam, tipo assim, primeiro a revista Placar, na época de futebol, e o Correio do Povo, que era para incentivar que eu lesse, assim. Isso já pré-adolescente e tal. E aí depois mergulhei mais na literatura um pouquinho mais velho, assim. Mas hoje eu vou te dizer que o auge do momento de ler assim é agora, talvez porque eu tenha mais tempo.
Porque quando a gente está no jornalismo, a gente está muito ligado à informação. Eu uso a literatura como uma forma de desopilar hoje, Eu também. sabe? De relaxar, de ver assim, Tipo, eu sabe? vou chegar em casa agora e vou ler. Eu tô Ah, lendo aí, peraí. é legal. É sempre assim, né? Mas aí, o clube, tá? Foram 13 episódios, toda segunda-feira, de 1 hora e meia. E as pessoas podiam interagir comigo. Só que terminou. A gente fez um evento essa semana aqui, na Escola Militar, onde eu faço o italiano. Sim. Que eu tenho que fazer também, que eu tenho cidadania italiana e não sei falar italiano, exceto É uma vergonha, tá? porco Dio, não sei o quê. Tu não É, falou isso pro Papa, né? não, eu vou te contar depois que ele me falou. Hã? Quando eu encontrei ele agora. Primeiro ele me zoou, tá? Porque aí eu reputação, né? Que em 2013 eu fui lá na Ripa Rádio Gaúcho e tal. Claro, Aí fiquei amigo do Padre Antônio. sim, E depois ele saiu do Retiano, voltou para Porto Alegre, sim, foi para o Canadá sim. e voltou para Alvorada. Ah, pra Alvorada. Quando ele estava em Alvorada, ele recebeu o convite para ir para o Vaticano. Que loucura, cara. A vida desses caras é tipo cigano, Nômade. assim, né? É nômade total, né? E aí o Padre Antônio me convidou, me pediu o meu passaporte Uhum. e me convidou para uma visita muito especial no Vaticano. Sabia de todo o teu tratamento oncológico, de tudo que passou, etc e Aí por tal. sentarem com ele lá, com ele no bastidores do Vaticano e tal, de noite nós fomos jantar na casa de Santa Marta, que é onde mora o Papa. Uhum. Porque o Padre Antônio também mora lá. Ah, Só que sim. o Papa mora no último andar. Sim, E o Padre Antônio no segundo. sim. Aí estamos jantando lá. Tá? Aí o Padre Antônio, diferente pra mim, duas portas aqui. Uma aqui e uma aqui. Jantando Daqui- só vocês dois. Você e o padre. E o Ciro Martins. Ah, e o Ciro, nosso amigo, claro. Tava junto. Daqui a pouco, no restaurante lá, então, vários padres ali, não sei quem era, mas o Sim. restaurante estava cheio. Aí daqui a pouco abre uma porta e entra o Papa. Tá. Cara, mas assim, tava só vocês, de pessoas assim, que não eram lá, Só nós. só vocês dois. O resto era só padres e pessoas que... Eu de camisa, Sim, com essa camisa, inclusive. sim, 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 sim. Com essa calça, com os tênis. Com Não, essa roupa aqui. e quando aparece o Papa num local, os outros, todo mundo assim para e tal, ou eles, Não. pra eles é tudo normal? É normal. Ah, Só que chegou, quando- tipo o chefe deles, assim. O Padre Antônio de costas e olhou pra mim. Não reage. Aham. Disse, É porque a tendência é o cara ir cumprimentar na hora, né? para de comer. Sim. Na hora. Disse, não reage. Que a gente não pode espantar ninguém. Ah, sim. Aí, quando eu terminei de jantar, quando ele terminou de jantar, ele disse, agora levanta, descreve pra gente, vamos lá pra fora, abordar o Papa quando ele sair. Aí fomos lá fora e tal. Daqui a pouco, abre a porta, o Papa sai. Aí fui abordar ele, porque eu tinha levado um pacote de aeromate e um panfleto com fotos de Porto Alegre. Ah, que legal. Aí o Padre Antônio disse, acha que é um jornalista brasileiro, papai. Ele teve um Parlando italiano ou meu espanhol? Não, eu estava pronto para falar italiano ou inglês. Ah, sim. Só que o Padre Antônio me disse, não, ele entende bem português. Ah, ele entende português. Fica tranquilo, fala português mesmo. Aí quando o Papa saiu, eu fui lá e o Padre Antônio disse, esse é com jornalista brasileiro, tô cansado, tá se recuperando. Eu dei eu pedi para me soar primeiro. Sim. Ele disse, come polenta. Ah, cara, óbvio, né? Aí eu dei um pacote de aeromate. Italiani. E eles gostam de polenta também, né? Os argentinos. Aí dei um pacote de aeromate para ele, um panfleto com foto de Porto Alegre. Ele conhecia, não de passar assim, mas a cidade, assim, de... De nome só. E aí, pedi para ele só fazer a minha família toda. Que É legal. muito legal, tá? Ele me abençoou, tá? Abençoou as vozes, tá? Que legal. Ninguém ao redor, aquela coisa, foi uma coisa calma, tranquila, assim. Claro, ao redor dele tinha Sim. uns 10
Mas que saíram que estavam jantando com ele e Sim, tal. normal. Mas eu digo assim, não foi aquela coisa tipo turista, Não, sabe? Ah, foto, foto. Não, foi Tem uma pessoa me escreveu esses dias. Como é que você respeita pelo Papa? Só, sinceramente, não posso te dar. Não. É muito para casa. Naquele dia a gente fez o Palácio Apostólico, Ah, que é onde o Papa reza a missa do Ângelus, sim, na janelinha lá. sim. Aquele prédio lá, Eu gosto de assistir na TV domingo, Vaticano, passa nos domingos, domingo de manhã. no YouTube. Sim, Eu acho muito legal para ver, não para assistir toda a missa, mas para ver, porque sempre se reúne muita gente e tal, o pessoal, daqui a pouco ele sai lá para dar missa e tal. Mas é legal no YouTube, todo domingo pela manhã passa. Tipo, começa acho que umas 8 ou 9, lá algo é às 11 assim. da manhã. Lá é às 11, então são 3 horas 4, 4, né? diferença, fuso. Quatro, É que lá quatro a mais do que aqui, né? na época tinha horário de verão lá, quando eu fui. Eram Isso. 5 horas. É, Agora não tem mais horário de verão. sim. Agora são São 4. 4 horas. Então é um fuso diferente, lá tá mais agitado. Isso, é. TV Vaticano. Passa sempre a missa nos domingos. Aí eu fui pro meu hotel. Aí um dia depois o padre Antônio me ligou, mandou uma mensagem para ver se eu podia ir na rádio ficar chegando na minha entrevista. Eu disse, Ah, óbvio que eu vou, né? claro. Aí fui. Pra contar da tua vida. Minha história, como eu fui encontrar o Papa e tal. E como foi a... Aí tu contou desde o primeiro momento que tu narrou a cobertura e O tal, padre quando ele Antônio foi foi. comigo. Hã? O padre Antônio foi comigo. Ah, ele foi junto? Sim, Que legal. O Padre Antônio, na verdade, então, pô, foi um cara assim que... meu amigo, né? Amigão, assim, Bah, que resolveu... esse cara da memória eternamente. É, que legal. E durante o teu tratamento também, tu se manteve contato com ele, assim, direto, assim? Sim, ele mandou um texto lá do Vaticano. Que legal. Ele já estava lá. Ele mandou um texto para mim pela Kelly Matos. Pela Kelly. Mandou ele entregar em casa. Que legal. E a fé te ajudou muito nesse período, né? Muito. Porque assim, eu não sei tu, a gente vem de família italiana, geralmente é católico, né? Tu deve ter feito que nem eu, feito Eucaristia, Crisma, aquela Sim, coisa tudo. toda, né? Primeira comunhão, Primeira comunhão, forçado, catequese. catequese. Aí eu acho que as mães da gente, elas, eu falo pra minha mãe, ô mãe, tu me levava tanto na missa que uma época assim eu não aguentava mais. Aí tive umas fases assim, sabe, de não acreditar. Aí depois, cara, uma tia minha teve um câncer no pâncreas e eu contei essa história já no programa. E aí ela querida, Nair, e aí, enfim, já estava naquela situação que era paliativo, né? Mandaram para casa e tal. Então nós fomos todos visitar, eu, a minha mãe, minha tia, meus primos e tal. E aí eu me lembro o seguinte, que ela tava, cara, na cama, dando risada, contando história e tal, sabe, tranquila e tal. Por quê, cara? Porque ela tinha tanta fé em Deus, acreditava assim, que para ela, cara, ela ia sair de lá, ia encontrar o meu avô, que Sim. No faleceu céu. no céu, o irmão dela, que já havia falecido. Então a fé é muito importante, cara. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, se eu fosse ateu naquela situação lá, cara, eu não sei, cara. Ô, Doroche, eu não tinha ideia do quantas pessoas rezaram por mim. Sim. Quantas Eu rezei pessoas. por ti, cara, te mandei o WhatsApp e tal, eu sabia que tu não ia ver, mas assim, a gente às vezes na vida tá na correria, aquela coisa toda e tal, e às vezes esquece. Só que é uma prática que eu faço. Eu, por exemplo, eu não rezo de noite, eu rezo de manhã ao acordar, Ah, sabe? A primeira coisa, eu pego, passo, aí eu dou uma acalmada. O rezar que eu digo é que pedir que seja um dia tranquilo, que as coisas deem meditar um pouquinho. certo, sabe? Tipo, que se tiver algum problema Desejar. eu consiga realizar da melhor forma possível, né? E se não der, que seja para no próximo poder fazer de uma forma melhor e tal.
Mas, cara, ter fé é uma coisa muito importante, cara. Muito. Seja em Deus, seja qualquer religião. Mas valeu muito, cara, essa conversa. Obrigado. Valeu muito. Daniel Escola, eu sou teu fã, parabéns, bom te ver Obrigado. bem, sabe, com essa saúde, a voz vai recuperando aos poucos. Sim. Tá com a bengala, eu usei bengala, parece o Dr. House, né? Tu assistiu a série House? Sim. É muito boa, cara. E ele era muito... Eu tenho disco no Brasil. Ah, que ele é músico, né? Ele é pianista. Pianista. Ele Com tocou, Glória. ele tocou no Araújo Viana. Eu não fui naquele show. Mas, cara, foi um prazer muito grande. Vamos marcar. A gente agora vai se encontrar fora daqui, né? Não hoje, porque nós temos a nossa confraria e tal, que eu nunca vou, mas agora eu vou ir também, né? Que tá marcada. Quem te colheu na confraria? Hã? Quem te colheu? Tu, né? Eu? Óbvio. Nem sabia se existia antes, né? Mas me incluiu lá, Daniel Escola, meu grande Aliás, amigo. o anterior, a Eduardo Matos faz parte da confraria. Também, exato, é. Cara, muito bom te ver, muito bom te bom. entrevistar. E, cara, e a Escola, você siga ele aí nas redes sociais, que ele tá escrevendo, né, colunas no jornal Zero Hora, né? Toda sexta-feira. E também tá postando, e vai começar também a postar muitos materiais das próprias redes sociais, né? Porque tem uma história de vida, acho que quem passa pelo que você passou tem que dividir com as pessoas, que é importante, assim, para dar motivação para quem está enfrentando isso e também para mostrar para outras pessoas, assim, que não passaram, que olha, poxa, a vida tá aí, ela é breve, ela é rápida, então vamos aproveitar, vamos tentar fazer o melhor possível. Foi uma honra e a gente se encontra aí em outra oportunidade. Com certeza. Possivelmente numa segunda e terceira edição do programa. Valeu, querido. Um Valeu, abraço. Daniel Escola, jornalista, grande amigo, entrevistado de hoje aqui no Felipe Daroge Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de curtir, comentar, enfim, no nosso canal no YouTube. E voltamos na próxima semana com mais conteúdos aqui. Tenham todos aí uma excelente semana e bons dias com muita saúde, muita paz. Até mais. Valeu.